Eu sou Alan Johan, sou jornalista, fundador da revista Lado A. Estou aqui para falar sobre bullying, né, e também depressão e preconceito. Agradeço primeiramente ao convite do Conrads para fazer parte desse time de palestrantes bem interessante que vai elucidar várias questões importantes, né, no mundo da diversidade sexual. Há 10 anos eu fundei a revista Lado A e um dos principais motivos de eu ter entrado nessa empreitada foi a questão de que eu passei em casa muito preconceito, sofri muito bullying na escola e não poderia deixar esse de ser o assunto da minha palestra. A principal dificuldade das pessoas LGBT ou que são heterodiscordantes na sociedade, que precisam enfrentar o bullying, é a questão de os pais não darem o respaldo dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Que o negro, ele tem a família que vai dizer assim: não, filho, nós somos negros, nós temos que ter orgulho de sermos negros, né, os judeus na mesma questão, enquanto o homossexual, ele praticamente está sozinho, né, ele não vai ter o pai e a mãe sentindo a mesma dor, né, e isso vai ser crucial para o desenvolvimento dele, porque ele vai se sentir rejeitado fora de casa e dentro de casa muitas vezes, né, essa rejeição é dupla. Então, partimos aí do princípio do bullying. O que é o bullying? São brincadeiras, né, na visão de quem as pratica, que de uma forma ou de outra diminuem a dignidade da outra pessoa, né, e paulatinamente vai criando uma situação de desconforto para uma pessoa. Na escola isso é muito comum, né, nas brincadeiras que são repetidas, direcionadas, né, por um grupo de pessoas que quer, de alguma forma, atingir a outra pessoa e muitas vezes usam a orientação sexual, que pode ser verdadeira ou não, para praticar essa perseguição, esse bullying. Né? Então, o homossexual sofre muito, né, aquelas brincadeirinhas de criança, que não são brincadeiras na verdade, né? São atos de violência muito graves, são atos que às vezes são relevados pela comunidade acadêmica e chegam a levar uma pessoa à depressão e até ao suicídio. Então é muito importante nós discutirmos esse tema. Além da rejeição, né, o que esse bullying causa na pessoa? Causa um medo. Né? Muitas crianças deixam de ir às escolas por causa dessa situação que é colocada a elas lá dentro. Né? Causa uma insegurança, né? Elas temem que aquela situação piore. Eu passei por isso, eu sei como é terrível. E o principal é a rejeição. Né? A rejeição seria talvez o sentimento mais desumano, né? Porque se nós somos seres sociais, né, termos a ideia de não pertencermos é uma desconstrução muito grande da humanidade, né? Do sentimento de humanidade. Então essas pessoas são desumanizadas, né? A gente pode dizer isso, né? Através do preconceito do bullying. E essa rejeição acaba criando dentro dela um efeito contrário. Ela quer ser aceita de todo jeito. Então, para ela conseguir ser aceita, muitas vezes, ela nega os estereótipos criados para aquele grupo. No caso, estou falando dos homossexuais. Então, são pessoas que começam a ter um preconceito internalizado como forma de autoaceitação. Né? Ela rejeita os estereótipos propostos pela sociedade ou mais destacados na mídia, na sociedade, e começa a achar que eles são responsáveis pelo preconceito, quando na verdade não é. Né? O preconceito nada mais é que um preconceito, fruto de uma desinformação, e ele vem do simples fato das pessoas serem ignorantes, né? Porque a diversidade sexual existe não só separada em hétero, homo, bi, né? Elas têm várias nuances, né? Na questão de orientação sexual, na questão de práticas sexuais, na questão de preferências, na cama ou fetiches. Então a diversidade sexual não se compreende apenas em orientações sexuais. A diversidade sexual é toda a gama de práticas e desejos e fetiches
e também de orientação sexual. Então essa autoimagem ela é muito importante na hora de se combater o bullying, né? A pessoa precisa ter uma autoestima elevada, né? Uma autoestima suficiente para combater esse preconceito que ela sofre, né? Vou contar um pouquinho da minha história. Desde que eu me lembro por gente, né, eu sabia que eu era diferente. E com 8, 10 anos a gente começa a ter os primeiros contatos na escola com meninos e meninas, e lá eu já sabia que eu gostava de meninos. Mas, por em casa ser ensinado que aquilo era errado, eu acabava flertando com as meninas, galanteando as meninas, uma forma de me autonegar. Isso ainda criança, porque eu já sabia que o preconceito iria vir forte. Então, eu lembro muito bem de situações em que eu tentava galantear as meninas, né? E da mesma forma eu sofri um bullying incrível, né? Os outros meninos, né, já me chamavam de gay, já me chamavam de bichinha, e ensinavam situações de que eu teria feito sexo com aquele outro menino, e era uma situação assim que ficava descontrolada. E eu chegava em casa e meu pai dizia assim: filho, você é um homem ou um rato? Né? Você é isso que eles estão falando? E obviamente eu negava, era criança. E essa situação foi se prolongando por anos, né? Tive uma vez que mudar de colégio por causa desse preconceito. E às vezes caía em agressão física, né? Eu reagia, aí tinha um grupinho que reagia contra, eu estava sozinho. Eu ia na coordenação reclamar e ninguém tomava nenhuma providência. E essa situação foi por anos e anos, né, até que eu mudei do país quando eu tinha 15 anos e a situação se resolveu. Lá fora eu pude ver, né, um outro ambiente, não era mais um ambiente escolar. Eu pude ver que eu não era um anormal, né, que eu não era uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa boa, né, e que é o caráter que a gente deve analisar nas pessoas, né, e não o que ela faz na vida íntima delas. Porém, quando eu voltei, eu usei minha experiência fora, o meu pensamento, para tentar mudar alguma coisa, né? Então, eu acredito que uma das formas de você combater o bullying é você lutar contra ele, né? Seja na hora ou depois. O importante para quem está nessa situação é saber que a questão muda, você amadurece, né? Os problemas minimizam e você consegue avaliar e lidar melhor com a situação, né? Hoje, se alguém vier dizer alguma coisa, eu falo, não, sou gay sim, com muito orgulho, né? E eu acredito que o orgulho gay, né, que é às vezes criticado até por aquelas pessoas que não se aceitam, né, é uma forma de você combater o preconceito, a discriminação e exigir o respeito. Quando eu falo de respeito, as pessoas falam assim, mas e o direito de opinião? Eu sou jornalista, então eu tenho que falar nesse direito de opinião. O seu direito de opinião é ficar quieto, porque você não vai, né, falar com um negro dizendo assim, olha, eu discordo da miscigenação racial. Ou então você vai falar assim para o judeu, não, eu acho que Hitler estava certo. Você não vai falar, mesmo que seja essa a sua opinião. Então, o seu direito de opinião, muitas vezes, é ficar quieto. Isso é respeito. É respeitar o outro, não provocar dor, né, e entender que a diversidade existe, de pensamento inclusive, né, e faz parte não se manifestar, né, faz parte não opinar quando você percebe que a outra pessoa discorda e vive aquela questão, né, porque uma coisa é você opinar sobre economia, sobre futebol, né, outra coisa é você opinar sobre a vida alheia, né, então eu aprendi a defender, a entender a questão e na minha vida tentar combater esse bullying, esse preconceito. E hoje em dia a situação das escolas é bem diferenciada, né? Esses dias eu participei de um seminário aqui em Curitiba sobre a questão do bullying nas escolas, foi o primeiro aqui da região. E para mim ficou muito claro, né? Tem que acionar a escola, tem que acionar o Ministério Público, tem que acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está aí para isso, né? Para garantir a segurança e
e que o ECA seja cumprido, né? E a liberdade do adolescente existe, né? É um direito garantido pelo ECA, e se ele for homossexual, ele pode, inclusive, ter os mesmos direitos que uma criança heterossexual tem dentro da escola, né? Então é muito importante a gente não só denunciar, mas judicializar se for preciso, né? Infelizmente, dentro das escolas tem muita crença, tem muito preconceito envolvido, e os professores acabam não agindo da forma correta na questão do bullying, né? Hoje, se alguém sofrer bullying, denuncie, você não vai estar sozinho. Tem ONGs, tem Ministério Público, tem os conselhos tutelares, né? Tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, você pode recorrer a ele. Então, a situação é muito diferente da que eu vivi. Em contrapartida, tem a internet, né? A internet, para a prática do bullying, é brutal na questão do aumento da repercussão do bullying, né? Então, na minha época não tinha internet, era mais fácil. Hoje, você tem essas mídias sociais, né, os celulares, então o bullying é cyber hoje, ele é mais agressivo. Em compensação, a informação se dissipa mais rápido, né? Então o bullying de hoje não vai ser o bullying de amanhã, vai perder força mais forte do que era há 20 anos. Outro tema que eu também me propus a discutir é a questão da depressão. Nós temos vários profissionais aí no Conades, com certeza vão falar da doença que é a depressão. Eu posso falar o que eu passei, né? Então lá na adolescência eu era um adolescente muito nervoso, muito sozinho, e isso refletiu, claro, na minha vida adulta, né? A questão de confiança nas outras pessoas veio, né, dessa fase, né? Eu tenho um certo grau de desconfiança alheia, né? E tem o seu lado bom e ruim. E a questão principal é como sair da depressão, né? A depressão tem vários graus e em alguns deles você não consegue sair sozinho, né? Eu cheguei até um grau que eu precisava de ajuda e eu não tive problema nenhum, graças a Deus minha família tinha recursos para pagar uma terapia. Então eu fiz uma terapia com um psiquiatra aqui em Curitiba, muito bom, e em termos de 3 meses eu já conseguia me aceitar. E uma das questões cruciais foi que ele não quis intervir na minha orientação sexual, né? Nós falamos hoje na questão de alguns psicólogos cristãos quererem trabalhar isso dentro do consultório de uma forma a incentivar as pessoas que não estão felizes com a sua sexualidade. Bem, sabendo que lá fora tem esse mundo de preconceito, sabendo, né, que dentro das famílias há tanto preconceito, óbvio que o caminho mais fácil é querer dizer que não é mais gay, né? E a orientação sexual, ela não é um botão que você liga e desliga, né? A pessoa pode até ficar anos sem ter relações homoafetivas, mas dentro dela existe essa questão a ser resolvida, né? Então, obviamente, eu sou totalmente contra qualquer tentativa de anular ou reverter a orientação sexual, né? E comigo isso não aconteceu. A esperança dos pais, geralmente, quando levam um profissional, é que o profissional faça essa pessoa deixar de ser homossexual, né? E isso não existe, tá? É enganação, estão roubando seu dinheiro. E a questão é que eu fui para um psiquiatra muito bom, muito famoso aqui em Curitiba, e ele foi maravilhoso, né? Ele foi uma pessoa que mostrou para mim, né, que não precisava ter medo, né, de encarar as situações, não precisava ter vergonha de quem era, não precisava achar que o mundo iria me rejeitar para sempre, que era isso que eu sentia na época. E embora hajam dificuldades, né, o importante é lembrar sempre que a situação só tende a melhorar, né? E foi melhorando, né? Eu consegui me formar em jornalismo, consegui criar minha própria revista LGBT, militei dentro de ONG
por alguns anos, né, milito na política por alguns anos, e a situação sempre pode melhorar. Então a gente tem que olhar com otimismo a vida, né? Claro, existem dificuldades por você ser diferente? Claro, existem, mas isso não deve ser uma força que nos põe para baixo. Ao contrário, deve ser uma força que nos inspira a ir para cima, a subir, a crescer, né? Porque nós temos uma visão de mundo diferente, né? Nosso mundo não é quadrado, nosso mundo é amplo, então nós temos muito a ganhar com a diversidade, não só a diversidade da questão da orientação sexual, mas a diversidade de pensamento, né? No trabalho, né? Nas construções artísticas, né? Na resolução de problemas. A diversidade é uma dádiva, não só nós, de toda a sociedade, né? Que bom que nós somos diversos e nós temos que usufruir disso, aproveitar isso, né? Porque se não houvesse diversidade, a humanidade não estaria aqui, né? Na verdade, foi a diversidade genética que possibilitou tanto avanço, né? A evolução ela vem da diversidade e da adversidade, né? Então nós temos que aproveitar que nós temos esse pensamento amplo, né? Vocês podem perceber aí pelos vários colegas que fizeram vídeos também, né? E aprender com a vida, aprender a olhar, né? Não para as pedras que estão no caminho, né? Mas para a estrada que a gente pode construir com essas pedras. Então meu recado é esse. Para as pessoas que sofrem bullying, reaja, né? Não espere que a situação melhore sozinha, né? A princípio é tentar não ligar mesmo, né? Que é a dica que todo mundo diz, mas é uma coisa que alguns fere e a outros não. Então se você se sente ferido, vai exigir seu direito, vai lutar pelo seu direito. Às vezes mesmo que você ainda não saiba se é ou não homossexual e sofre bullying, né? Você tem que lutar pelos outros, que talvez sejam e sofram a mesma violência, né? A minha questão em si, eu resolvi com o tempo. Posso dizer que hoje a situação é bem melhor, eu tenho as ferramentas para lutar contra esse preconceito e espero que as pessoas também com esse vídeo se inspirem, né? A não só combater o bullying, mas discutir o tema de forma preventiva. É muito importante que a gente comece a discutir a questão do bullying, né? Leve essa discussão para as salas de aula, né? E o principal é que os pais, que são os maiores responsáveis pela autoestima das crianças, pelo carinho, pelo conforto, né? Que só a família pode dar, né? Que só as pessoas que a gente ama podem dar. Então, que as famílias entendam, né? Que o bullying não deve ser combatido dessa ou daquela forma que a gente acredita às vezes, né? O bullying deve ser combatido com carinho, né? Essa pessoa precisa ver que ela não está sozinha, né? Essa pessoa precisa perceber, né, que ela não está errada, sendo ela diferente ou não. Porque errado é o preconceito, errado é a discriminação. Então, vamos dar muito amor a essas crianças vítimas do bullying, vamos discutir a questão, né? E vamos punir também as pessoas que têm essa prática. Muitas vezes elas mesmas foram vítimas de preconceito e acabam reproduzindo esse preconceito porque assim a elas foi ensinado. E o preconceito é basicamente isso, assim as pessoas foram ensinadas e se prendem a esses padrões, né? Aceitam aquilo como verdadeiro e justo e muitas vezes não é. Então eu quero agradecer vocês terem me ouvido. Essa palestra é bem simples, né? Gravei aqui em casa, né? Com a minha câmera pessoal. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma a discutir o tema, que eu tenha ajudado as pessoas que estavam precisando de dicas, seja para o trabalho, seja para si, ou seja para entender a questão, né? Que tenha ajudado muito. Então, depois de agradecer a vocês, ao Conades, eu me despeço, né? Quero dizer que quem quiser assistir, né, um pouco mais sobre mim ou sobre o meu trabalho, entra no site revistaladoa.com.br,
né? Tem vários textos, tem um canal de vídeos também, e agradeço mais uma vez.